E o Caneca comentou aqui, né? Pare de conversar com a parede. Pois é. Isso é curioso, né? Porque quando eu vou ler e vou ler o que vocês estão falando, eu olho pra cá, né? Tô olhando pra vocês. Porque o chat tá aqui. Aí quando eu começo a viajar, eu olho pra parede. Por quê? Porque eu não tô olhando pra parede, eu tô olhando pra lugar nenhum. Que é igual quando você pensa assim, né? Aí você olha pra cima. Eu acho que é pra não se distrair, né? De onde que vem esse hábito que a gente tem de olhar pra cima? Eu acho que é isso, é pra não se distrair e concentrar no que você tá falando. Já que as coisas que você tá falando não estão vindo de nada aqui no espaço físico no momento, né? Em geral, você quer não olhar pra lugar nenhum, tô exagerando bastante a coisa aqui agora, mas tem gente, inclusive, que tem esse hábito de começar a falar de olho fechado, né? Eu lembro que uma vez eu tava na faculdade, né? E tava assistindo uma palestra e a mulher deu a palestra inteira, assim, de olho fechado. Do momento que ela começou a falar até o final da palestra, ela ficou de olho fechado. Eu achei aquilo muito impressionante. E mais impressionante ainda. Mais impressionante. Ela tava mostrando slides. Então eu acho. Eu não sei se ela falava, pode passar, e ela tinha um mapa mental dos slides muito impressionante na cabeça dela, né? Tipo um enxadrista que joga xadrez com 15 pessoas simultaneamente de olhos vendados. Ou se ela dava uma olhadinha assim e falava assim, pode passar. Ela via qual slide que estava e voltava a fechar o olho. E foi muito interessante essa experiência. Tem muita gente que faz isso, né? Eu tenho uma tia também que mais assim, quando ela começa a lembrar coisas mais afetivas e tal, ela começa a fechar o olho e levantar a sobrancelha, ela começa e tremer a cabeça um pouco assim, né? São esses maneirismos, né? Mas eu acho que tá relacionado a isso, né? Quando a gente quer ir para um lugar não físico, um lugar que tá na nossa alma, por assim dizer, por falta de uma palavra melhor, a gente fecha o olho para não ser distraído por essa mesquinhez dos cinco sentidos, né? Inclusive, eu acho que isso tem muita relação também. Essa live tá totalmente sem pé nem cabeça, né? Mas eu tô achando muito agradável, então eu vou continuar. Mas eu acho que isso tem uma relação também, essa questão de ficar de olho fechado e tal, até por experiência própria, tá? Confessando aqui uma coisa mais pessoal pra vocês, mas sem confessar muito, porque agora eu vou fechar a parte pessoal e eu vou tentar escapar dessa sinuca de bico que eu me coloquei agora. Mas a questão da experiência mística, da experiência do sagrado, né? Por que que quando a gente vai, por exemplo, fazer uma oração, a gente fecha o olho, em várias tradições, né? A gente fecha o olho ou busca um ambiente mais escuro, tem um hábito, às vezes em pequenas reuniões de oração, pequenas reuniões culticas, de qualquer tipo que seja, você buscar um ambiente intimista, apagar a luz, acender uma vela, né, ficar só naquela luz tremeluzente ali da vela. Então tem isso conectando a coisa selvagemmente aqui, tá? Uma na outra. Mas isso também talvez também tenha uma relação com o aniconismo, com as tradições de não utilização de imagem nas tradições religiosas, né? Por que que você não quer que o seu Deus seja representado na forma de um animal, de uma pessoa, de uma estátua? Não pintar esse Deus numa parede? E isso não é só cristianismo, só judaísmo não, tá? No budismo há uma tradição anicônica de não representar Buda na sua forma humana, então você coloca um trono vazio para representar a presença dele, você coloca uma árvore debaixo da qual ele teve uma revelação e tal. Então você tem essa tradição anicônica no islamismo também. Talvez porque as imagens, assim, que a gente consegue produzir, elas sejam pequenas demais, sejam frágeis demais para expressar o sagrado. E aí a gente fecha o olho para ter uma interação com o sagrado, a gente isso serve para várias tradições, tá? Não estou falando aqui só de cristianismo, insisto. No contexto grego, romano, por que que os cultos de mistério num contexto grego e romano, eram feitos em cavernas, em grutas, em locais pequenos, debaixo da terra, muitas vezes. Claro, tem outros elementos também, questão de coisas associadas ao centro da terra, né? Mas assim, associada à morte e ressurreição, porque quando você vai para baixo da terra, é uma espécie de morte também, né? Associada à sepultura, de onde você emerge depois. Enfim, então eu tô com a cabeça muito solta aqui por vários temas, mas enfim, e até nesse momento em que eu tô falando com vocês, inclusive, eu tô percebendo o quanto que ficar de olho fechado muda até a minha forma de pensar. Muda o lugar de pensamento onde eu estou encontrando coisas e jogando isso ao vento, né? E a gente poderia radicalizar isso mais ainda, entendeu? E ficar calado, porque se a gente pode chegar nesse nível também de tradições que a gente encontra também em várias expressões religiosas de vários lugares do mundo, que é diante da experiência
do sagrado você ficar calado. O voto de silêncio, a teologia apofática, a própria hierarquia iniciática dos cultos de mistério, que exigem o segredo, o silêncio, tudo isso também resvala aí nessa questão, né? Eu vou abrir o olho agora que eu preciso voltar aqui pro chat, né? E fazer essa live ficar um pouco menos maluca do que ela tá. Que live estranha, né? Voltamos. Aí você vê que agora que eu abri o olho, boa! Quem que dá a sugestão aí? O Nicolas falou, né? Nome do corte, 20 minutos falando de olhos fechados, excelente. Certamente teríamos lá no. Até esqueci o nome. As palavras até nem fazem mais sentido, né? Tô brincando. Mas no canal de cortes teremos isso aí. O que eu tava falando? Mas como é que agora que eu tô de olhos fechados, a conversa fica muito mais. Ela vai pra outra dimensão existencial, né? Eu poderia ficar falando o resto da vida aqui. O resto da vida, sim, mas eu poderia ficar horas falando aqui sobre isso. Eu acho que seria melhor eu interromper isso, não ficar nesse assunto para sempre. Mas um último comentário, né, que eu falei sobre dimensões existenciais, é porque eu tô falando, tipo assim, tem coisas que são reais no sentido do esse microfone está aqui, né? Ele tem uma certa fisicalidade, eu encosto, eu sinto a textura dele, beleza. Mas tem outra coisa que é real também, em outro sentido muito diferente, que é 2 mais 2 é igual a 4, que é uma outra dimensão, né? Então a gente experimenta a vida, a gente interage com a realidade em níveis diferentes. E todos importantes, né? Mas são níveis diferentes. Então, a gente interage por meio da matemática, a gente interage por meio da poesia, que às vezes um discurso lógico não consegue alcançar o que você quer expressar, às vezes você interage por meio de imagens, cinema, pensando uma coisa mais moderna, às vezes você interage por meio de um livro mais teórico. E é importante, eu estava pensando isso hoje, né? Prometo que eu encerro isso depois que eu falar isso, esse assunto. Mas eu estava pensando sobre isso, o quanto que é importante a gente cultivar esses diferentes níveis de interação e acesso à realidade. Porque uma coisa que eu estava sentindo em mim mesmo, cara, essa live está muito pessoal, né? Eu estava sentindo em mim mesmo é que eu estava mergulhando numa discussão muito teórica, principalmente por causa desse projeto de médio prazo que eu estou nele, né? De alguns meses, lendo textos muito técnicos, assim, de filologia, de discussões de interpretação de certos vocábulos ali, ugaríticos e coisas do tipo, e você vai entrando num tipo de leitura tão técnica que se você não sair daquilo para assistir um filme, para ouvir uma música, para meditar, para fazer o que quer que você outros tipos de coisa, né? Fazer uma conta matemática, fazer um jogo, uma palavra cruzada, você percebe, quando eu digo você, eu quero dizer eu, você percebe, que talvez possa ser você também, você percebe um empobrecimento do espírito, porque você cultivou excessivamente um tipo de acesso e dimensão de participação da realidade, de jogar o jogo da vida, negligenciando outros. E aí a sua visão fica opaca, fica míope para outras formas de interagir com o mistério que é isso aí, né? Bom, beleza.